start again. It's a Redskin. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Amores Verdadeiros, do dia 6 de setembro a 10 de setembro de 2021. Lembrando pessoal que o resumo é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 6 de setembro, capítulo 151. Aguiar já está pronto para ir embora. Ele diz a Liliana que a ama, e ela pede que ele fique longe de Vitória para sempre. Aguiar fala que se quer ser tratada como uma mulher, então que ela se comporte como uma, e não como uma menina malcriada e mimada. Liliana diz a Aguiar que se ele vai continuar seu relacionamento com Vitória, então pode esquecer dela para sempre. Vitória ouve toda a conversa. Aníbal vai à casa de Carlos e diz que apesar de estar mais velho, ele ainda continua sendo Aníbal Balvanera, o mesmo que o expulsou de sua casa como um cachorro. E se não se afastar de sua filha, ele vai sofrer as consequências. Poliana pergunta para Salviano como resolveu com Nelson, depois do fora que deu. Salviano fala que foi demitido, mas já arrumou outro trabalho e nem vai precisar sair da mansão Balvanera. Nelson ouve e pede explicações, e Salviano diz que Aníbal o contratou. Vitória está na casa de Carlos resolvendo detalhes do filme. De repente, uns homens chegam e começam a bater em Carlos. Vitória é amarrada na cadeira. Eles ameaçam voltar caso Carlos não saia do país. Terça-feira, dia 7 de setembro, capítulo 152. Nelson diz para Aníbal que não deveria ter contratado Salviano novamente, porque ele não é de confiança. Aníbal fala que ele pensa diferente e o avisa que Liliana vai morar na mansão. Nelson diz que não pode admitir que Liliana ocupe o lugar de Nick. Aníbal fala que ele deveria ter pensado nisso antes de contar para todo mundo que Cristina era sua filha, e que essa é a consequência de sua burrice. Liliana decide ficar no quarto de Nick, e Poliana a ajuda a tirar as coisas de Nick. Stefano volta de viagem, e ele pergunta se Jean-Marie quer ser o seu companheiro e se casar com ele. Adriana chega à casa de Carlos e se assusta com seu estado. E fala para Carlos verificar as câmeras e fazer uma denúncia para que prendam esses assaltantes. Carlos diz que não foi um assalto e que os homens que vieram foram a mando de Aníbal. Salviano conta para Aguiar que Nelson o demitiu depois de descobrir que algum tempo atrás ele teve uma aventura com Kendra. Adriana pergunta para Aníbal por que ele mandou bater em Carlos. Aníbal nega e diz que Carlos deve ter muitos inimigos. Liliana se joga na cama de Nick e diz que agora sim vai começar uma nova vida para ela. Vitória tem pesadelos com Cristina e Liliana. Aguiar exige que Aníbal deixe de oferecer coisas luxuosas e desnecessárias a Liliana, porque ele a está a estragá-la com demasiados mimos, e diz que não está disposto a perder Liliana. Aníbal fala que ele já perdeu. Quarta-feira, dia 8 de setembro, capítulo 153. Vitória vai embora e deixa uma carta para Aguiar, e diz que precisa se afastar para esclarecer as ideias, e pede para ele não a procurar, pois quer ficar sozinha. Aníbal vai falar com Francisco e pergunta quanto ele quer para deixar Nick. Francisco, surpreendentemente, pede-lhe $500.000 em dinheiro e uma passagem de avião de primeira classe para ir para Nova York. Aguiar diz ao advogado Restrepo que quer somente o dinheiro que Mier roubou dele. Aníbal procura Nick no trabalho e diz que Francisco está de partida para Nova York e que lhe pediu $500.000 para abandonar.
Candelária tenta justificar o comportamento de Aníbal, quando Aguiar se queixa sobre o fato dele estar mimando demasiadamente Liliana. Ao chegar em casa, Nick vê a mala de dólares e a passagem de avião. Roy fala para Liliana que a ama e a beija. Nick vai devolver o dinheiro para Aníbal e diz que nem tudo se resolve com dinheiro. Eles começam a discutir e Adriana chega e pergunta o que aconteceu. Nick conta e Adriana dá um tapa na cara de Aníbal. Francisco conseguiu um trabalho temporário como segurança da banda de rock Moderato. Ele está trabalhando, sendo segurança de Morgana. Nick liga e diz que tem 2 surpresas. Francisco diz que não pode falar e desliga o telefone na cara de Nick. Kendra planeja com espanto tirar dinheiro de Adriana. Quinta-feira, dia 9 de setembro, capítulo 154. Nick chega no local onde Francisco está trabalhando e pergunta por que desligou o telefone. Morgana chega e chama Francisco de querido e pede que ele resolva seus assuntos pessoais fora do horário de trabalho. Nick e Morgana discutem e começam a brigar. Começa a reunião de conselho da meta-imagem. Francisco e Nick discutem por ela ter comprado o carro com dinheiro sujo, por ele ter perdido o trabalho e ele a chama de garota mimada e filhinha de papai. Nick diz que se tem a oportunidade de gastar $500.000, vai gastar. E pergunta o que ele pensa, que ela continue morando como um rato nesse esgoto? Aníbal é eleito pelos diretores o novo diretor da meta-imagem. Nelson fica furioso com a humilhação e diz que ele e Candelária estão muito mais próximos de ir para a cadeia do que ele. Nick se arrepende e pede desculpas para Francisco. Francisco pede que ela volte para o palácio e começa a tirar suas roupas do guarda-roupa e colocar em malas. Aníbal fala para Nelson que cumpriu a parte dele e quer o manter em seu antigo cargo com 20% das ações. E fala que o advogado vai vir amanhã cedo para que ele cumpra sua parte e assine o divórcio. Aníbal pede que ele entregue os balanços financeiros para que ele encerre sua gestão. Nelson diz que amanhã fará isso. Aníbal fala que quer hoje à noite isso em sua mesa. Nervoso, Nelson fala que ele fará e que também hoje à noite ele vai dizer a Adriana que Liliana é sua filha. Nick pede que Francisco a perdoe, pois disse tudo aquilo sem pensar, e fala que quando saiu da mansão largou tudo de coração porque o amava. Nelson fala para Gilda parar o que está fazendo e o ajude a fazer o relatório. Adriana e Carlos estão se beijando, e Bruna chega e não gosta, e os interrompe. Depois, Adriana fala que ele tem que contratar um guarda-costa, e fala que tem uma pessoa ideal. Francisco conversa com Carlos sobre a vaga de trabalho e é contratado por Carlos. Malu faz uma dedicatória para Vitória e Aguiar conta sua história com Vitória para Malu. Sexta-feira, dia 10 de setembro, capítulo 155. Malu dá seu telefone e pede que ele ligue assim que ele voltar com Vitória. Nelson pede para Gilda tirar uma cópia do relatório e colocar em sua mesa, e diz que o original ela deve entregar para Aníbal. Beatriz ouve e fala que Aníbal não está no escritório e que Salviano o levou para o aeroporto e ele foi para Los Angeles. Nelson surta e pergunta então qual que era a pressa. Enquanto isso, os homens contratados por Aníbal já estão com tudo pronto do lado de fora da meta-imagem. Nelson vai embora e ao tentar sair da meta-imagem, o trânsito está impedido. Ele sai do carro e Lautaro dá 2 tiros em Nelson. Nelson cai e Lautaro diz que isso é só um aviso e que da próxima vez ele vai encher a sua cara de bala e em seguida os homens fogem. Nick e Francisco chegam de ônibus e acham estranho terem impedido a saída da meta-imagem.
De repente, eles veem o carro de Nelson e o encontra desmaiado com a perna machucada. Nick liga para a emergência e diz que seu pai está morrendo. Bruno oferece vinho para Carlos e ele não quer. Ela tira o Rob e fala que talvez ele prefira algo que ele goste mais. Kendra vê na televisão que estão pedindo sangue para Nelson. O médico diz à enfermeira que vai operar o paciente urgentemente e se não conseguirem o sangue, ele vai morrer. Nick vai para a capela pedir pela vida de seu pai. Logo depois, Kendra chega no hospital e pergunta o que aconteceu com Nelson. Nick fala para ela ir embora e diz que as víboras não têm sentimentos e que seu veneno destruiu sua família e que é a pior oportunista que existe e fez tudo isso para ficar com seu pai. Elas brigam e Francisco chega e as separam. Depois Kendra pensa que não é conveniente a ela que Nelson morra agora. Devido às circunstâncias, Salviano diz que o atentado foi um aviso e que Nelson caiu em uma cilada. Kendra pergunta para Salviano quem fez isso com Nelson. Salviano fala para ela rezar, pois se Nelson não sobreviver, ela terá que voltar ao seu antigo trabalho. Vocês gostariam de ficar por dentro de todas as novidades? Então se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!